Boa noite, Igreja Batista Videira. Boa noite, Igreja Batista da Família. Boa noite a você que me acompanha nesta live. Agradeço pela presença de todos vocês. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedir as bênçãos do Senhor sobre nós, venha nos abençoar através da Tua Palavra nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pelas bênçãos já recebidas. Obrigado pelas bênçãos que estamos recebendo nesse instante. E obrigado pelas que ainda receberemos, porque nós cremos que a nossa oração não volta vazia. Assim como a Tua Palavra não volta vazia. Eu peço ao Senhor que perdoa todo e qualquer pecado que queira impedir que a nossa oração chegue ao Teu trono de graça. Ajude-nos a observar e reter a Tua Palavra e aplicá-la em nossos corações para vivermos no dia a dia segundo a Tua vontade. Abençoa todos estes que me acompanham nesta live, sem exceção, todos. E eu peço ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Vamos fazer a leitura dos versos 13 ao 18. Esse texto fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Assim a palavra. E eis que no mesmo dia, indo dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se deles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem a Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas? Trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E aqui, meus amados, terminamos nesta pergunta. E na mesma pergunta nós podemos aqui ter um diálogo. Esses discípulos, eles tinham meia informação, mas não tinham a informação completa sobre Jesus. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre um tema específico. Bem informado sobre Jesus. Você está bem informado sobre Jesus? Meus amados, pensam estar bem informados. Muitas pessoas pensam estar bem informados sobre Jesus,
mas anuncia uma falsa fé. Anuncia um Jesus morto que nada pode fazer nem para si mesmo. E assim forma uma religião mundial, como muitas religiões que tem por aí, seguindo um Deus morto. Vejamos o versículo 18. Nesse versículo nós observamos que já era domingo, mas os acontecimentos da última sexta-feira não saía da mente dos discípulos e eles estavam frustrados. Eles voltavam para a sua cidade Emaús, frustrados com o que viram acontecer. Só que eles não aguardaram o desfecho da história completa. Um disse ao outro: como pode aquele profeta poderoso chamado Jesus, humilhado daquela forma? Como pode esse profeta poderoso chamado Jesus ser humilhado daquela forma? Ser falsamente acusado e brutalmente assassinado? Esta era a informação dos dois discípulos, porque eles não tinham desfecho da história de Jesus. Eles viveram um sonho que agora se desfez, pois aquele Jesus agora está morto. Esta era a afirmativa dos dois discípulos que não tinham informação completa. Meus amados, o que precisamos fazer para ficarmos bem informados sobre Jesus? No Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? Porque se fala de tantas verdades nesta vida, mas que verdade específica é essa? A palavra de Deus é a verdade. Vejamos no Evangelho de João, capítulo 17, versos 14 a 17. Assim nos diz a palavra, e aqui é Jesus falando. É Jesus orando pelos seus discípulos, consequentemente por nós, pelos discípulos futuros, que hoje nós somos os discípulos presentes. Ele está orando ao Pai por nós. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus nos liberta, mas nos liberta do quê? Da ignorância, da falta de conhecimento e, consequentemente, nos liberta do pecado e da perdição eterna.
Meus amados, Jesus Cristo foi, é e sempre será. Por quê? Ele ressuscitou. E ele mesmo diz a respeito da sua ressurreição. Ele ressuscitou como prometeu. E vive para sempre. Aleluia! Aqueles que não tinham esperança são conformados com essa verdade. Como nos diz Paulo, hoje nós somos consolados com estas palavras de Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus se entregou a si mesmo, por ti, por mim, por nós, por todos aqueles que creem, recebem Jesus como Salvador e têm vida eterna em Cristo Jesus. Agora nós precisamos saber o seguinte: o que precisamos fazer para sermos bem informados sobre Jesus? E quando abrirmos a boca para falar sobre Jesus, não deixamos então Jesus no túmulo, o Jesus morto, mas falamos também da ressurreição, falamos também da ascensão aos céus, porque é isto que faz a diferença na vida de um ser. Para que não anunciamos um Deus morto, mas ressurreto, e que vive eternamente, e porque Ele vive, nós também viveremos. Meus amados, muitas pessoas acreditam estar bem informados sobre Jesus. Muitas pessoas acreditam estar bem informados sobre Jesus Cristo, mas anuncia uma falsa fé em um Jesus morto, que nada faz nem para si mesmo. E é o caso dos 2 discípulos na estrada de Emaús, porque eles não conhecem a história inteira, não conheceu a história inteira, só vai conhecer depois. Mas veja o que aconteceu naqueles momentos em que eles iam ali, fazendo pergunta um ao outro, e muito tristes, porque aquele Jesus poderoso, o profeta poderoso, todo o sonho se acabou. Por quê? Porque Jesus estava morto. Eles não tinham a história completa. Nós não podemos pregar Jesus incompleto, uma história incompleta. Nós precisamos, Ele restaura o pecador. E nisso nós podemos dizer, aleluia, Cristo vive para sempre. E porque Ele vive, nós também viveremos. Concluímos, pois, esta mensagem. Conclusão: Jesus Cristo está entre nós. Ele deseja ser percebido e acreditado. Que notícia você tem compartilhado de Jesus? Que notícia você tem compartilhado de Jesus? Meus amados, não anunciamos apenas a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição, pois é isso que faz a diferença na sua vida, na minha vida e na vida de todos os verdadeiros cristãos.
Nós fomos salvos por Cristo. Nós servimos o Deus vivo. Nós temos a certeza, porque temos uma história completa de Jesus. Temos a sua promessa de salvação. Nós abraçamos essa salvação. E agora, vivemos para sempre com Jesus. Aleluia! E esta é a mensagem que o verdadeiro cristão prega, porque ele tem certeza da sua salvação. Meus amados, não anunciamos apenas a morte de Jesus, mas também a ressurreição. O nosso Salvador ressuscitou. Ele vive para sempre. Aleluia! E porque Ele vive, nós também viveremos eternamente com Ele. E esta é a nossa alegria como verdadeiros cristãos. Você pode estar perguntando: o que preciso fazer para ter Jesus como meu Salvador e viver eternamente com Ele? Você precisa crer no Filho de Deus. Como nos diz em João capítulo 3, verso 16. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa crer. Você precisa crer no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa arrepender dos seus pecados para que eles sejam apagados e venham assim o refrigério para a sua alma. Como nos diz a palavra de Deus em Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o dia do refrigério, pela presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer refrigerar a tua alma. Basta você crer, arrependido, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. Você precisa confessar a Jesus com a sua própria boca e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Como nos diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Haja visto que com o coração se crê para a justificação dos pecados, e com a boca se faz confissão para a salvação da tua alma. Consequentemente, você recebe também o Espírito Santo como selo da sua salvação. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, verso 13 e capítulo 4, verso 30. Ouça: pois tendo acreditado em Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Finalmente, nós podemos afirmar que quando recebemos Jesus como Salvador, também recebemos o Espírito Santo como selo da promessa, o selo da salvação. E se o Espírito Santo é eterno como é, nós também passamos a ser eternos em
Cristo Jesus, através do Espírito de Deus que em nós veio habitar. Tendo acreditado em Jesus, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Finalmente, irmãos, para todos os cristãos, ouçam, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado para o dia da redenção. Nós aceitamos Jesus como Salvador, fomos selados pelo Espírito Santo e aguardamos o dia da redenção. Mas que dia é este? Jesus prometeu: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. E a promessa do Senhor será cumprida em sua volta para arrebatar a sua igreja. Portanto, aqueles que dormiram em Cristo serão ressurretos primeiro e serão elevados até a presença do Senhor Jesus nos ares, nas nuvens, conforme a palavra, porque Ele virá só até as nuvens. Seremos elevados à presença do Senhor já com um corpo glorioso, transformado. Aqueles que ressuscitarem dos mortos naquele dia, já ressuscitarão com um corpo glorioso para o encontro de Jesus nos ares. E os que estiverem vivos naquela ocasião serão transformados em um abrir e fechar de olhos, segundo a palavra de Deus, para chegar ao encontro de Jesus com um corpo glorioso, para a morada eterna na glória de Deus. Aleluia! E esta é a esperança do verdadeiro cristão. Agora, ainda para você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem livre arbítrio em aceitar ou rejeitar a Jesus como seu Salvador. Mas a consequência da rejeição é vida eterna sem Deus, sem salvação. Nunca você poderá dizer: ninguém me avisou sobre isso. Hoje você está sendo avisado. Eu estou pregando esta palavra para você com o mesmo amor daquele que me pregou a palavra para mim há 50 anos atrás e orou comigo quando eu aceitei Jesus como Salvador. Meu querido, meu amado, usa o seu livre-arbítrio para ter vida eterna com Deus. Use o seu livre-arbítrio para confessar Jesus como seu Salvador. Se você deseja ter a salvação em Jesus Cristo, eu quero te ajudar, assim como me ajudaram há 50 anos atrás, orando comigo. Acompanhe-me, repete essas palavras. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador, arrependido estou dos meus pecados. Confesso ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tem misericórdia de mim. Salve a minha alma. Conceda-me
o Espírito Santo do Senhor para habitar em minha vida para sempre. E ajude-me no conhecimento da tua palavra, porque eu também quero anunciar Jesus, não o Jesus morto, mas o Jesus ressurreto, aquele que vive eternamente, assim como também eu, agora, estou recebendo vida eterna em Jesus Cristo. Se você orou assim, meu amigo, minha amiga, saiba que você é mais um salvo em Cristo Jesus. Aguardamos, pois, a volta do Senhor Jesus para sermos totalmente transformados em um corpo glorioso para a morada eterna com Jesus. Aleluia! Agora, eu quero orar por nós aqui e pelo nosso país. Continuamos esta oração. Senhor Deus, querido Pai, eu sei que o Senhor já tem nos abençoado. E eu sei que o Senhor já conhece as nossas necessidades. Mesmo assim, Tu disseste para clamarmos ao Senhor, para orarmos ao Senhor em nome do Teu Filho amado. E é em nome de Jesus que nós estamos orando aqui. E eu clamo ao Senhor em nome de Jesus pelo nosso Brasil. Tem misericórdia, salve a nossa pátria, Senhor, em nome de Jesus. A começar ali pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo senador, pelos ministros, pelos vereadores, pelos deputados estaduais, federais, enfim, Senhor, por todos que estão em eminência, para que eles possam. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, ser com os médicos, ser com os enfermeiros, ser com aqueles enfermos que ainda não declararam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ser ali, Senhor, quebrantando aqueles corações com o Espírito Santo do Senhor, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão, para que haja salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu oro também pela nossa família, Pai, a família de cada um que me acompanha nessa live, aqueles que ainda não são salvos pelo Senhor Jesus. Ó Pai, vai tocando com o Teu Espírito, vai quebrantando estes corações, para que eles possam arrepender dos seus pecados, para que eles possam confessá-los, para que eles possam ter Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem misericórdia, Pai. E eu peço não só pelos nossos parentes, mas pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos, porque o Senhor diz para orar pelos nossos inimigos. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, nesses corações. Vai quebrantando, Senhor, esses corações. Para que haja salvação. Para que seja acrescentado à Tua igreja aqueles que ainda hão de ser salvos. Eu peço ao Senhor essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Deixo aqui um forte abraço. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continua conosco. Continuamos a amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. Continuamos firmes na igreja do Senhor. Até a próxima quinta-feira. Mas cada qual na igreja local, aonde você serve ao Senhor. Eu aqui,
na Igreja Batista da Família. E você aí, na tua igreja. E você que se converteu hoje aceitando Jesus como seu Salvador, procure uma igreja mais próxima da sua casa, onde você conhecerá os irmãos em Cristo, e ali conhecerá mais da palavra de Deus, terá mais conhecimento da palavra de Deus, onde fortalecerá-se na fé e no conhecimento, para que você possa pregar no Jesus ressurreto, vivo, porque você vive com esse Jesus eternamente. Amém? Forte abraço, bom sono, um sono reparador. Que Deus continue a nos abençoar. Amém?